Jesus, ele é suficiente para nós, irmãos. Jesus é a coisa mais importante, aliás, é a pessoa mais importante que existe na face dessa terra. Jesus é a pessoa mais importante que existe para você. Jesus, o Espírito Santo, nosso papai amado, querido, eles são as únicas pessoas que não te julgam, que não vira as costas para você, mesmo muitas vezes nós merecendo. Independente do tanto que você crê nele, ele não desiste de você. Independente do tanto que você honra ele, ele não desiste de você. Jesus, ele te ama muito mais do que os seus pais. Jesus te ama muito mais do que o seu marido, do que a sua esposa, do que seus filhos. Porque o amor de Jesus, ele é tão radical, ele é tão maravilhoso, que ele expressa o tanto que ele nos ama, nos livrando de uma condenação eterna, e ele não tinha nada a ver com isso. Aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para mim, era para você. A condenação, o castigo era para nós, mas ele se fez ovelha, muda. Mesmo sendo Deus, a Bíblia diz assim, que ele não se colocou no lugar de Deus, ele não usurpou o ser Deus, mesmo podendo dar a carteirada dele de Deus, de filho de Deus. Mas ele assume a forma humana, Deus, a divindade, meus queridos. O nosso Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, quem crê que ele está vivo, dá um aleluia aqui. Aleluia. Aplauda ele bem forte, porque esse aleluia foi gostoso demais. Aleluia. Ele é maravilhoso. Ele se fez homem. A divindade, o ser supremo. Ele resolveu virar, se tornar homem e sofrer como homem. Aquele sofrimento que não era para ele, mas tudo isso para te dizer, eu te amo. Ninguém recebe isso? Jesus não disse eu te amo apenas com a boca, mas Jesus disse eu te amo com os braços abertos e com o sangue sendo derramado no teu rosto. Aleluia. E nada, nenhum mal, nem demônios, nem doenças, nem escassez, nada que simboliza tristeza, seja ela até extrema na face dessa terra, nada pode superar o amor de Deus por você. Essa dificuldade que você está passando, essa peleja aí que você está passando, essas confusões mentais, essa depressão, essa opressão, esse sentimento de desistir de tudo, da vida, ei! Jesus pode mudar o quadro da tua história. Jesus, ele pode mudar a tua vida por completo. Hoje você pode estar chorando, mas amanhã você pode entrar nessa igreja saltitando de alegria, feliz da vida, acompanhado de tantas pessoas com você. Por quê? Porque agora você exala a alegria, a felicidade do Espírito Santo. Deus muda a história, meus queridos. Deus muda o destino das pessoas. Você está falando aqui com uma pessoa sentenciada à morte. Jesus me libertou, Jesus mudou minhas vestes, Jesus mudou meu jeito de falar, Jesus mudou meu jeito de se comportar, Jesus fez uma obra regeneradora, poderosa, maravilhosa na minha vida. E se hoje eu estou aqui é para testemunhar para você que Deus é capaz de mudar a tua história. Não importa qual seja a tua dificuldade, Deus te ama, te trouxe nesse lugar e Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Aleluia! E eu me empolguei aqui já. E nem disse para as mamães e os visitantes que tem crianças aqui, que tem um kids aqui, para ministrar a palavra também para o teu filho, para derramar o Espírito Santo sobre a vida do teu filho, porque o teu filho não vai vir para a igreja simplesmente para ficar no banco olhando o celular.
Essa igreja é uma igreja que está preparada para receber o teu filho e liberar sobre a vida dele palavras de vida, para que teu filho seja uma bênção também. Então desse lado aqui nós temos uma recepção do Kids. Lá em cima a tua criança vai receber uma palavra poderosa. Eu acho que até que idade que é o Kids? Esqueci. Até 11 anos. De 4 a 11 anos de idade. Aqui do meu lado direito e do teu lado esquerdo. Amém? E nós estamos também já nas prorrogações aí. Quem quer ser líder aqui? Em tudo na sua vida, em tudo, em tudo. Quem quer liderar? Quem quer ter um lugar de honra na vida aqui? Quem quer? Quem quer? Quem quer viver num lugar de prosperidade? Quem quer ter preparação para viver prosperidade? Para viver um lugar de autoridade? Quem quer isso aqui para a vida? Tem alguém aqui que queira isso? Deixa eu falar para você. O curso Identidade de Líderes é um curso poderoso. Por quê? Porque é um curso que, além de te dar um embasamento violento de revelações do coração de Deus, te dá um norte para a vida, te dá um norte para ter uma postura, um posicionamento, fluir de uma forma mais sutil, mais suave, mais agradável. Além de tudo isso, é algo que te equipa não só para ser um grande líder no reino de Deus, para liderar uma célula com sabedoria e poder, para discipular com poder, para pregar nos encontros na igreja com grande poder e autoridade. Algumas 3 pessoas gostariam disso. Quem mais quer aqui ser usado por Deus para mudar a vida das pessoas? Esse curso aqui tem pessoas que muitas vezes já chegou na igreja, tem várias aqui, várias pessoas, que chegou na igreja, não tinha assim, tanto estudo, digamos assim, ou até tinha, mas colocava ali a IDL no seu currículo quando procurava emprego. Ela colocava lá a IDL, chegando nas entrevistas, já escutei muitos testemunhos assim. O que é isso aqui? Escola de líderes? Então, eu sou líder. E a pessoa começava a falar, na sua entrevista, falar de si mesmo, e a postura dessas pessoas, elas mudam durante o curso da IDL. O posicionamento dessas pessoas, da maioria das pessoas, principalmente quem se engaja mesmo, esse posicionamento ela muda durante os cursos da IDL. Então essas pessoas elas são preparadas não apenas para ser um ministro na igreja, mas para ser homens e mulheres de Deus, inclusive fora da igreja. Diga glória a Deus por isso. Então se eu fosse você, se você não tem ainda, não se inscreveu no curso Identidade de Líderes, hoje você tem a oportunidade de se inscrever. É um curso muito rápido, com uma profundidade enorme, com professores altamente gabaritados, cheio da unção de Deus, para transmitir algo poderoso para a tua vida e para toda a tua vida. Então não fique de fora, se inscreva hoje na IDL, amém? Diga glória a Deus, aplauda bem forte o Senhor por isso. Aleluia, glória a Deus. Dia maravilhoso esse, sim ou não? Mas as pessoas elas estão tentando meio que deturpar, né, os dias que a igreja usa como memorial para celebrar o céu, para celebrar o nosso Senhor Jesus e Salvador. Não é verdade? Hoje ainda minha filha estava falando, nós estávamos conversando, ela viu algum post, alguma coisa assim, eu logo de bate-pronto concordei. Por quê? No Natal celebra-se o quê? Para alguns, mas para outros é o panetone. No Natal o importante é o panetone. Na Semana Santa o importante é o peixe. E na Páscoa o importante é o ovo. A ênfase comercial, a ênfase terrena, ela está muito mais voltada, não para o que Jesus fez e para o que significa tudo o que Ele fez. Mas a distração, ela está na venda do panetone, na venda do bacalhau e na venda do ovo de Páscoa. Sem referência alguma. Para mim, uma grande distração. Porque quando eu
não era convertido ao Senhor Jesus. Eu não entendia dessas coisas e para mim tudo isso fazia parte da vida. Comer panetone no Natal, não poder comer carne vermelha na Semana Santa e só comer peixe, mas eu detestava peixe. Então para mim era uma semana horrível. Mas respeitava porque aprendi dessa forma. E ficava mega, super ansioso para comer o ovo de Páscoa, que ganhava muitos. Graças a Deus, acho que eu fui uma criança um pouco mimada nessa parte. Eu ganhava da minha mãe, ganhava da minha madrinha, ganhava dos meus primos, ganhava do meu pai. E era ovo de Páscoa para 3 meses, só que durava na minha mão 2 semanas. Chocólatra. Graças a Deus eu fui liberto disso, porque não dá, né? Pensou? Eu era diabético, porque eu não sou mais, em nome de Jesus. Então não dava a viver viciado no chocolate. Mas enfim, o ponto aqui é que não tem nada a ver com panetone, não tem nada a ver com peixe, e não tem nada a ver com ovo de Páscoa. Essa data é uma data muito importante para Deus, meus irmãos. Primeiro que assim, quando se trata de Deus, quando se trata de Jesus, quando nós resolvemos falar de coisas espirituais, eu preciso entender que coisas espirituais são espirituais. Eu não consigo querer, nem que eu quisesse, dar explicações humanas de coisas espirituais, de coisas que é pela fé que você interpreta, é pela fé que você discerne, é pela fé que você compreende. E a mentalidade de Deus, a mentalidade espiritual, a mentalidade do Filho de Deus, ela não é uma mentalidade comum. Esses dias eu ouvi algo que eu peguei para mim. Homens comuns vivem coisas comuns. Homens incomuns precisam estar prontos para viver coisas incomuns. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui. Os homens que são espirituais são comuns para homens espirituais. Mas pessoas espirituais são incomuns para pessoas não espirituais. E a falta de espiritualidade, ou a falta de fé, melhor dizendo, ela implica, ela impede, ou seja, ela interrompe uma oportunidade que você pode ter de viver uma vida em comum de forma extraordinária e experimentando as coisas espirituais por um posicionamento espiritual, através da fé. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Sim ou não? Então, o que eu quero dizer? Para que eu possa entender as importâncias de algumas coisas, quando se trata aqui da nossa reunião de igreja, eu preciso ter um olhar, ou me esforçar para ter um olhar, uma compreensão espiritual das coisas. Eu não posso apenas prestar atenção com a minha razão humana e querer uma compreensão humana daquilo que não é de alguém humano. Se é Deus que está falando com você hoje aqui, esquece a minha pessoa, porque então é o sobrenatural que está se movendo nesse lugar para liberar uma palavra para você. E o ponto importante de ressaltar aqui é: se existe um mundo espiritual e de fato um bem e um mal, o mal não quer que você receba da parte de Deus aquilo que vai trazer benefício e libertação para a tua vida. Aí entra as dúvidas, as confusões, as chamadas setas espirituais do maligno, porque a Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, a Bíblia está dizendo que o diabo, ele é o quê? Um bicho feroz, tipo isso. E ele está rodeando a humanidade, rodeando as pessoas, procurando o quê? Uma oportunidade. Oportunidade para quê? Para entrar na mentalidade, para deturpar a realidade, que é Deus, que vem de Deus. Se você for espiritual, tiver interesse espiritual,
Você vai entender essas coisas aqui. Agora, se não tiver, isso aqui vai parecer só persuasão da minha parte. Vai parecer manipulação da minha parte. E até eu falar aqui de manipulação para você que é cético, já soa como manipulação. Agora, se você for espiritual, você vai começar a se esforçar para não permitir que o diabo te roube a semente que Deus está lançando dentro de você para dar frutos, para germinar, para dar resultados. Escuta, é simples. Se você veio nesse lugar para mudar a tua vida, então você precisa se render das tuas razões. Quem entende o que eu estou falando aqui? Não adianta você estar doente, febril, e ir no hospital porque tem alguma infecção. Chegando no hospital, o médico fala para você: você precisa tomar essa injeção aqui para sarar a tua vida, sarar dessa doença. E você dizer: não, prefiro ficar com ela. Então você vai sofrer dentro das suas razões. Você vai passar dificuldade dentro das suas razões. E talvez vir a óbito por conta das suas razões. Quando na verdade o médico só queria salvar a sua vida, não queria mandar na sua vida. Ou seja, Deus, Ele não quer mandar na sua vida, mas quer revelar a vida verdadeira para você, para que você desfrute da vida que Ele te deu nessa terra. Ah, meu Deus, ninguém recebe essas coisas não. Ninguém recebe não, irmãos. Meu Jesus amado, eu estou numa igreja cristã ou igreja de qualquer outra coisa aqui? Ou vocês não entenderam? E eu falo isso aqui com todo respeito, porque, irmãos, a liberdade que Deus nos dá, ela precisa gerar em nós um pouco de euforia, um pouco de alegria. E se o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar, os anjos do Senhor acampam ao teu redor, e o Espírito Santo, ele foi liberado para habitar dentro de você. Então, por mais que o Satanás está ao derredor, dentro de você, precisa habitar o Espírito Santo de Deus. Você cheio do Espírito Santo de Deus, acabou. Você vai passar por dificuldades, você vai passar por algumas enfermidades, você vai passar por alguns processos, mas que é para te lapidar, não para te matar. Porque uma coisa maravilhosa é difícil durante um tempo, mas chega uma hora que mesmo que você não sinta, você precisa dizer para chamar a existência: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu tenho liberdade, eu vou conquistar. Ele morreu na cruz do Calvário para que eu pudesse conquistar. Eu não sou uma derrotada, eu não sou um derrotado, eu vou conseguir vencer as minhas dificuldades, porque Jesus habita em mim. Aleluia! Diga glória a Deus. Quem quer mais de Deus aqui? Hoje você vai sair da escravidão. Ah, mas como assim, Diego? Eu não sou escravo. Mas vai sair mesmo assim. Alguém nos visita hoje aqui pela primeira vez? Levante sua mão assim bem alto para que eu possa só ver a sua mão, porque eu não vou conseguir enxergar o teu rosto, então fique em paz. Eu só vou conseguir ver as suas mãos. 101, 102, 340, 980. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu não vou te chamar aqui na frente, fique em paz. Que você seja muito abençoado aqui hoje nessa igreja, e que você possa honrar essa pessoa que te trouxe aqui hoje, porque o maior ato de amor que essa pessoa poderia fazer por você é te trazer para uma igreja. Amém? Amém? Dê um forte aplauso para esses nossos visitantes aqui, meus irmãos. Aleluia. Então, para Deus, essa data aqui é uma data muito importante. Essa data é uma data que tem significado para Deus. Tudo que Deus fez não foi aleatório. É difícil, você precisa ler a Bíblia para compreender, para que Deus ele possa te revelar. E sabe, irmãos, parar de ficar refém do chat GPT e dos pregadores de YouTube. Deus quer uma intimidade com você. Deus ele quer um tete a tete com você, Ele quer se revelar a você. É óbvio que ninguém consegue chegar em lugar nenhum sozinho.
Deus estabelece líderes para que haja obediência, porque quando você é obediente, Deus te respalda. Assim como, já falei algumas vezes, aprendi com o apóstolo, o crente, ele precisa seguir uma cartilha, um abecedário. Todo mundo sabe o que é o abecedário aqui? Mas o abecedário do cristão, ele é muito simples e abençoador. E ele só tem 3 letras. 4. O, B, D, C. Se você obedece, você não é reduzido, você não é diminuído, você não é o bobão. Se você obedece, você precisa entender a quem você obedece e por que você obedece. Por quê? Se eu me coloco numa situação de criatura, quem me fez sabe o que é melhor para mim. Se ele sabe o que é melhor para mim, eu vou desfrutar desse melhor como? Como? Quem chuta? Acabei de falar. Obedecendo. Então a obediência que Deus quer de você não é porque Ele é o soberano Senhor Deus e quer dar chicotada nas suas costas e quer fazer você obedecê-lo a todo custo. Não, meus queridos, pelo contrário. O Senhor quer que você obedeça para que você seja mais pleno, para que você seja mais feliz. Ou seja, quem que é o maior beneficiado de obedecer? Deus ou você? Porque se você obedecer, ponto para você, respaldo para você, alegria para você, bênçãos para você. Se você e Deus continua sendo o mesmo. Se você não obedece, Deus continua sendo o mesmo. Então para Deus é irrelevante a nossa obediência, mas para nós é super importante. Sim ou não? Então veja bem, essa data, a data de hoje, esse dia que é celebrado a Páscoa, é celebrado o quê? Que dia é hoje, meus queridos? É domingo de Páscoa, sim ou não? Então, na verdade, esse dia aqui que Deus escolheu, esse dia maravilhoso, obrigado Senhor, obrigado Jesus, foi o maior evento que essa terra já teve. Foi o maior marco da história da humanidade, foi o dia da Páscoa. Esse foi o melhor dia que teve na terra. E o Senhor deixou registrado o que Ele fez nesse dia, porque Ele mesmo vai dizer que isso serviria de memorial para gerações em gerações. Porque foi um dia que Deus, Ele deu um basta naquilo que o diabo já estava tripudiando já. Por conta da dureza do povo, por conta da dureza do coração do teu próprio povo. Mas ainda assim, o nosso Deus, nosso Pai amoroso, Ele resolve mudar a história da humanidade para abençoar as nossas vidas, para trazer vida em abundância para nós. Então, foi nesse momento, no momento de Páscoa, foi nesse dia que toda a nossa dívida, porque nós estávamos em dívida, e ainda estamos, mas depois eu vou te falar por que estamos. Mas nós tínhamos uma dívida impagável, como homens, como seres humanos, como criaturas, por conta de Adão e Eva. Desculpa, o que a gente pode fazer? Nós tínhamos uma dívida impagável. Mas o Senhor começou a planejar tudo para que essa dívida fosse paga. E foi num dia, numa data como essa, que essa dívida foi totalmente quitada. Foi totalmente sanada, foi totalmente paga. Fazendo uma alusão. É como você, talvez, que por algum motivo sujou o seu nome, foi para o SPC em Serasa. E de repente, alguém te manda uma carta, e dentro dessa carta está escrito, tem um selo, um carimbo, e está escrito, está quitado, você não tem mais dívidas. Eu assumi a tua dívida.
Deus ele começou a subir a nossa dívida lá atrás, lá no Egito. E só que eu preciso entender o significado espiritual de Páscoa. Eu não posso simplesmente achar que a Páscoa ela é do coelhinho e ela é do ovinho e está tudo certo. Chocolate é muito bom, panetone é muito bom, como eu falei. Peixe, hoje eu gosto, é muito bom. Só que você não precisa dar data como essa, por exemplo, para dar ênfase no chocolate. Compra o teu chocolate, come o teu chocolate, se enche do teu chocolate até sair pelo nariz. Não tem problema. Compra quantos ovos de Páscoa você desejar. Vai pagar caro pra caramba. Eu acho um pouco de insanidade. A pessoa compra lá um chocolate, lá um ovo de Páscoa gigantão, diamante negro, paga 100 pau, 120, estou exagerando aqui, e tem o mesmo gosto que o da barra. Estou falando besteira ou tem gosto diferente? Mas enfim, é porque você é milionário, então eu ainda não sou. Então você pode comprar, fazer esses luxos, mas eu acho bobagem. Enfim, deixa o chocolate para lá, né? Eu preciso entender o significado espiritual da Páscoa, porque isso tem um significado muito espiritual. Porque a Páscoa, meus queridos, posso te dizer aqui algo? Quem quer saber? A Páscoa, ela é também o desvio da ira de Deus. Ela é o quê? Ela é o desvio da ira de Deus. Por quê? Foi nesse momento, nessa data específica, que Deus, ele manifesta sobre a humanidade a tua misericórdia. E eu não sei se você sabe o que é misericórdia, mas é assim: você merece o castigo, mas Deus não te castiga. Você merece, eu mereço. Por conta da nossa raiz pecaminosa, por conta das nossas vaciladas, por conta que a gente não está nem aí para a verdade, nem aí para Deus, muitas vezes. Então, as nossas semeaduras nos levam a colher coisas terríveis, quando nós fazemos tudo isso longe de Deus e fora de Deus. Então nós tínhamos uma condenação sobre nós, e a ira de Deus estava vindo na nossa direção com tudo. Só que Deus ele começa a manifestar a misericórdia dele, ele começa a proteger, começar a lançar proteção para a humanidade, para que a humanidade pudesse respirar um pouco mais, entender o caminho que estava tomando e se converter dos maus caminhos. Mais uma vez, para benefício próprio. Não é porque Deus é o Senhor do engenho, não. Então, gente, esse dia tão especial, Deus resolveu manifestar a misericórdia dele. Agora veja bem, foi quando essa misericórdia se manifestou que começa um processo de libertação nas nossas vidas. Por quê? A Páscoa é a materialização, é a concretização das promessas de Deus na nossa vida. Promessas de não nos causar dano, promessa de nos dar um futuro, promessa de nos dar uma vida e vida em abundância, promessa de colher os melhores frutos dessa terra, promessas de receber o Espírito Santo de Deus, promessa de nós e a nossa família sermos salvas. Ninguém dá glória aqui, meu Deus. Eu estou na igreja sorveteriana, eu estou na igreja mesma, gente. Vocês estão com frio? Tá bom, vai. Vou continuar aqui. Escuta. Então, Páscoa é o quê? A realização, a concretização do quê? Da promessa de Deus. Amém ou não amém? Amém. A Páscoa é a concretização da promessa de Deus. Você vai entender, fique em paz. E aí o que acontece? O problema é que na vida, às vezes nós passamos por muitas frustrações. Às vezes você até acredita que Deus tem uma obra na tua vida. Às vezes você até acredita que Deus te chamou para algo maior. Às vezes você até acredita que Deus ele tem planos, tem promessas para realizar na sua vida.
Às vezes pessoas acreditam menos, ficam mais na dúvida, mas acreditam. Já tem outro grupo de pessoas que acreditam muito mesmo. Pessoas assim que acreditam assim com toda a força que Deus tem uma promessa para a vida. Mas entre promessas e concretizações há um espaço vago muito grande. Espaço esse chamado processos. Não é porque eu tenho promessas que eu vou viver realizações. Não é porque eu tenho promessas que eu vou viver concretizações. Eu não vou viver realizações e concretizações de promessas se eu não me posicionar em cima das promessas. Correr para absorver as promessas para mim. A Bíblia diz assim, que todas as bênçãos de Deus, elas estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se elas já estão lá, tudo que eu preciso da parte de Deus, precisa do quê? De Deus me dar? A Bíblia diz que todas as bênçãos já estão liberadas. Significa que eu preciso fazer o quê? Pegar, me conectar, me posicionar para desfrutar daquilo que Deus já liberou para mim. Só que quando vem as frustrações, quando eu entendo das promessas, creio nas promessas, dei um voto de confiança para a promessa, mas eu não vejo nada se concretizando. Mas hoje, essa história vai mudar na sua vida, porque você vai entender o que é Páscoa. Porque Páscoa significa o quê? Põe na tela o tema. Esse é o significado da Páscoa. E aí, DJ? Quis fazer o drama, você não veio junto? Tema. Diga aleluia. Páscoa significa o quê? Páscoa significa o quê? Escuta, quando surgiu a Páscoa, todo mundo assistiu lá na televisão a novela dos 10 Mandamentos? Nem todo mundo, né? Nem todo mundo. Você gosta dele? Enfim. Muitas pessoas assistiram a novela lá, da rede do Bispo, e assistiu a novela dos 10 Mandamentos. Todo mundo lembra da história, pelo menos, dos 10 Mandamentos? Todo mundo lembra, algumas pessoas remotamente, outras mais, outras bem decoradas, não importa, mas você lembra que existiu o que naquela época? Naquela época, Deus queria libertar o povo da escravidão de Faraó. Faraó tinha escravizado o povo de Deus, e tinha o povo de Deus como remanufatura, ou seja, usava o povo de Deus para construções, para trabalhos escravos, esforçados, os serviçais de Faraó e da casa dele. O povo de Deus era escravizado e trabalhava feito condenado para o quê? Para construir todo o império babilônico, todo o império egípcio. E então, o povo de Deus era escravizado a trabalhar com cargas horárias pesadas. Eles recebiam o salário, eles recebiam a paga deles. Ou seja, o sistema faraônico existe até hoje. Chama-se CLT. Presta atenção. Escuta. CLT é uma bênção, irmãos, fiquem em paz. Mas. Escuta. Então, naquela época, Deus queria libertar o povo e pediu para que Faraó libertasse o povo dele. E Faraó não quis libertar o povo, e ele já tinha tentado tantas peripécias, fazer tantas coisas, tantas situações, mas Deus pediu para libertar o povo. Ele não queria libertar o povo, então Deus começa a lançar situações adversas na vida deles, para que eles olhassem e enxergassem, entendessem que Deus estava pedindo essa libertação, e que enquanto eles segurassem o povo de Deus na escravidão, eles sofreriam com as pestes todas lá, que todos nós já sabemos. Não é verdade? Pois bem, Deus fazendo essa pressão, nada de Faraó ceder. Então, o que aconteceu? Depois de todas essas investidas de Deus,
Depois de todas essas situações de Deus, Deus tem uma sacada. Então Deus visita o povo dele e começa a dizer isso aqui, ó, Êxodo 12. Diz assim: aconteceu algumas coisas, Deus deu algumas direções para eles fazerem alguns sacrifícios com os animais, participarem de algumas comunhões, começarem a entrar num processo de proteção. Aí quando chega no versículo 12, quando chega no versículo 11, a partir do versículo 11, o Senhor diz assim: ao comerem, estejam prontos para o quê? Então Deus falou para todo mundo pegar lá uns novilhos, uns animais, sacrificar, dar de comer, dar de beber, ficar dentro de casa, compartilhar com as famílias que não tinham tanto, mas todos irem para suas casas e ficarem prontos para o quê? Então, Deus começa a dar o significado aqui do que Ele iria fazer. Por quê? A Páscoa é o start da libertação. Páscoa é a passagem de uma vida de escravidão para uma vida de libertação. Páscoa é a saída do Egito para destino de terra prometida. Páscoa é sair da mão do inimigo, é sair da mão do feroz faraó, é sair na mão do capiroto pé peludo, Satanás e as suas hostes infernais, e ser liberto dessas regiões e ser colocado numa região de Deus, um lugar de paz, de vida em abundância, um lugar de maná, um lugar dos melhores frutos dessa terra, num lugar de honra, num lugar de filhos de Deus, reis e rainhas. Quem já teve encontro com Deus aqui? Então você sabe o que eu estou dizendo. Você que não teve um encontro com Deus ainda, na hora que você descobrir, lá no encontro, qual é a tua real identidade, meu querido, você precisa ir. Você que não foi, você está perdendo. Se você não foi no encontro, e essa pessoa aí já cansou de te chamar e você fica inventando desculpa, eu faço um combinado com você. Se você for no encontro com Deus, de coração aberto, de verdade. Eu não gosto desse negócio de encontro, eu também não gostava, irmãos. Esse negócio, lá no encontro tem esse negócio de regressão, eu também achava que tinha esse negócio de regressão. Lá no encontro lá é uma manipulação cerebral, é mesmo. É para arrancar as manipulações que o diabo fez na sua vida para colocar a vida de Deus dentro de você. Coisa boa, irmãos, é coisa boa. Aleluia. É uma lavagem cerebral mesmo, porque tem que lavar tudo que está sujo lá. E aí, se você for no encontro com Deus, é um acordo, hein? De cavalheiro e cavalheira. Tem cavalheira? Não sei. Damas, tá vendo? Aí pelo menos tem alguém aqui que estudou. Aí, ó, é o do... vai. Entendeu, gente? Aí, se você for no encontro de coração aberto e falar, não, eu quero ter uma experiência espiritual divina, porque mesmo que eu não acredite tanto, eu vou dar esse voto de confiança para mim mesmo, e eu sei que Deus vai fazer. Se você for no encontro com Deus e a tua vida não mudar, você não tiver nenhuma experiência lá, você volta a falar para mim, eu coloco minha Bíblia de canto e saio da igreja. O meu compromisso é, se você fizer isso, de coração extremamente aberto e não acontecer nada. A Bíblia diz assim, que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. E aí, estamos de acordo? Sim. Próximo encontro, tem encontro já nesse final de semana que vem, tem encontro no outro, tem encontro no outro, tem encontro no outro, tem encontro o ano inteiro. Não perca a tua oportunidade. Se Jesus voltasse hoje, vai matar Diego Melo. Se Jesus voltasse hoje, você teria certeza da tua salvação? Aproveite a oportunidade. Você não sabe o dia de amanhã. Sim ou não? Então,
naquela época Deus dá essa direção para o povo. Então o povo foi liberto da escravidão, diga aleluia. Passou da escravidão para a liberdade, diga aleluia. Porque Deus, Ele ia liberar, naquela época, um anjo da morte. Já que ninguém quer se consertar, vou passar geral. Deus era assim. Por isso que você tem que dar glória a Deus por Jesus. Porque Ele é o nosso advogado, Ele advoga por nós. Se fosse deixar na conta do Pai, ia ser assim, ó, não, chega. Ele é um pouco impaciente. Só que em Jesus, o que acontece? Quando Ele, isso é minha imaginação, tá? Quando Ele se levanta assim meio, ei, peraí meu, que esse negócio é esse aqui? Jesus fala, Pai, tá pago, tetelestai. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você precisa estar conectado com Jesus, meus queridos. Diga aleluia. Então o anjo da morte passaria e mataria geral. Só que qual foi a ordem que Deus deu? Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar um hisopo, que eram umas mudinhas de planta. Vocês vão molhar no sangue do cordeiro. Aí vocês vão molhar nesse sangue. E como um sinal de proteção, vocês vão até, olha só, você precisa pegar isso aqui. Vocês vão até os umbrais das portas de vocês e vai fazer o quê? Com esse sangue molhado no hisopo. Vocês vão passar nos umbrais, parte de cima, e vocês vão passar nas ombreiras, parte de lado. Você não entendeu? Vou repetir. Era para passar o hisopo assim e assim. Diga a glória a Deus. Alguém pegou aí, ó. O mundo espiritual, ele é regido por símbolos e palavras. Ele é simbólico também, meus queridos. Nós chamamos isso de ato profético. Deus já estava anunciando a cruz na libertação do povo do Egito. Quando marcava-se as portas, marcava-se basicamente com o sinal do quê? Da cruz. E aquele sangue daquele animal era o símbolo de proteção. E posso te dizer mais: se algum egípcio, algum outro povo que não fosse o povo hebreu tivesse ouvido essa instrução, eles poderiam fazer a mesma coisa. O anjo da morte não ia passar naquela casa e não mataria aquela família. Era para todos. O sinal profético, o sinal que traria proteção e libertação, era para quem? Para o egípcio, para o hebreu, e seja lá quem tivesse naquela época. E ali, depois daquela situação, o povo foi liberto da escravidão. Hoje é o dia de você ser liberto de tudo aquilo que atrapalha você fluir. Hoje é dia de Páscoa para você. Hoje é o dia de ressurreição. Tudo aquilo que estava morto na tua vida vai renascer, vai ressuscitar, vai viver e viver de forma plena e abundante em nome de Jesus. Aleluia. Mas para isso, eu preciso entender. Por quê? Tudo bem, essa era a promessa de Deus. Vá para casa, comam e façam tudo isso aqui que Ele vai instruir. Só que, para que isso? Para começar a desfrutar da promessa, porque a promessa era de libertação, sim ou não? Mas Deus não queria e não quer que você viva apenas uma libertação. Deus quer que você desfrute da liberdade que Ele te deu. Ah, irmãos. É como as pessoas simplesmente olhar para Jesus apenas como o Salvador.
As pessoas olham, na maioria das vezes, Jesus como Salvador, não olha como Senhor, e Ele é Senhor e Salvador. Mas a maioria das pessoas, às vezes, elas focam ou se importam apenas com a salvação, e eu fui por muitos anos também dessa forma. Só que para aqueles que já foram salvos, andar com Jesus implica em viver muito mais coisas do que apenas ser salvo. Salvação, ela é de graça, todo mundo tem acesso à salvação, mas desfrutar da salvação é ter desfrute, inclusive, do galardão que você está acumulando para você no céu. Ser salvo é muito bom, melhor ainda é desfrutar de toda a tua jornada no céu, a partir daquilo que você fez na terra. Existe uma possibilidade enorme de você desfrutar e comer dos melhores frutos dessa terra, se assentar na mesa dos príncipes, ser escolhido como cabeça e não cauda, desfrutar do privilégio de liderar, de ter um posicionamento, de admiração, de respeito. Isso tudo é super importante com o coração correto, com a verdade correta dentro de nós, porque isso traz vida para as outras pessoas. E quando você vive dessa forma, entendendo o porquê que Deus te libertou e desfrutando dessa libertação, você começa a influenciar as outras pessoas e você começa a entender o benefício de ser útil para alguém. E aí você começa a se parecer cada vez mais com Deus e com toda certeza Deus começa a te curtir mais. E aí você vai começando a acumular para você o quê? O que a Bíblia diz. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, mas acumulem tesouros no céu, para que você possa desfrutar de um galardão lá no céu. Ninguém quer desfrutar de um galardão, de um presente extraordinário, de uma posição maravilhosa lá no céu, do lado de Jesus. Só que Deus, Ele quer te dar instruções. Deus nos deu instruções. Hoje Deus, se você não sabe disso, Deus, Ele quer te ensinar, te dar instruções de como viver uma vida de verdade e de forma extraordinária a partir daqui. Quem quer saber? Quem quer saber? Então você vai precisar entender isso e se posicionar em cima disso. E a partir do momento que você se posicionar em cima disso, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Vai ser muito lindo, irmão e irmã. Vou repetir mais uma vez, principalmente para você que veio nessa igreja pela primeira vez hoje aí, que eu vi que foi 933 pessoas. Escuta, a sua vida, ela não acabou, ela está apenas começando. E hoje Deus te tirou do Egito e está te colocando numa terra que mana leite e mel. Você vai desfrutar, você vai ter prazer, você vai ter gozo. Escuta, a síndrome do pânico não vai ficar mais te assolando, a depressão, ela não vai mais te assolar, você não vai mais se cortar, você não vai mais se machucar. Sabe por quê? Hoje o Espírito Santo te abraça. Hoje o Espírito Santo te chamou para esse lugar aqui, para te dar um abraço de filho, para te dar um cheiro, para falar assim, ó, você está liberto. Eu te amo, você não precisa disso não. A tua vida não tem fim não. A tua vida não é um desgosto não. Eu tenho certeza que você vai sentir essas coisas dentro de você. Palavras de amor, Ele vai falar aos seus ouvidos aqui hoje. Diga aleluia. E você vai dar o seu testemunho. Você vai me procurar depois lá, você vai falar, ó, aquele dia lá, Deus te usou para falar isso, e olha só, eu era assim, minha vida está assado, bem melhor. Quem recebe isso? Diga glória a Deus. Então presta atenção, eu preciso me preparar. Eu preciso do quê? Eu não posso agora viver, sair de qualquer jeito. Então eu preciso entender isso aqui, ó. Ao comerem, estejam prontos para? Então eu preciso estar o quê? Eu preciso estar pronto para fluir. Quem quer estar pronto aqui para fluir em tudo na vida? Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão.
Como que eu tenho que estar pronto para sair? 3, 2, 1. Diga aleluia. Aí ele diz: comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. O que é a Páscoa do Senhor? Passagem, libertação, ok. Mas é o que também? Desfrute. Está pronto para viver essa libertação. Para desfrutar dessa libertação. Quem quer viver isso aqui hoje? Vai. Espera, segura um pouco. Você vai entender aqui, é isso aí mesmo. Que você precisa estar o quê? Pronto, sim ou não? Aí eu preciso entender para que é o quê? O cinto. E aí eu preciso ir lá para Efésios, para entender por que eu preciso me equipar com o cinto. Por quê? Espiritualmente, o que está escrito lá em Efésios 6, versículo 14? Diz assim: assim mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da o quê? Cinto do quê? Vestindo a couraça da justiça. Escuta, eu preciso estar com o cinto, eu preciso estar o quê? Pronto. Cinto, ele precisa ter um lugar correto. Não adianta eu ter um cinto guardado. Não adianta eu ter um cinto escondido. Não adianta eu ter um cinto emprestado. E o que significa cinto? Significa o quê? Significa o quê? A verdade. Sabe qual que é o problema? Às vezes, nós não sabemos nos equiparar, nos vestir desse cinto, porque essa verdade aqui, ela vem para tirar as suas próprias verdades. O que nos afasta de ter uma vida de libertação, de liberdade? Passar de um lugar de escravidão para um lugar de gozo, para um lugar de alegria, de paz que o mundo não pode dar. Opinião própria. Quando eu tenho opinião própria, eu pego essa verdade que é absoluta, não esquecendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra é Ele, a verdade é Ele. Eu preciso estar fundamentado na verdade dEle, nele. Não nas minhas razões, não nas minhas opiniões. Eu preciso entender essa verdade não apenas a partir de uma escritura. Cinto, Bíblia, que é a palavra e a verdade, todo mundo tem. Hoje, talvez mais do que antes. Porque antes ainda precisava comprar a Bíblia de papel. Hoje você baixa no celular, a verdade está lá, o cinto está lá. Mas o que adianta ter o cinto aberto no Salmo 21, se eu não acredito naquela verdade? O que adianta ter uma Bíblia de papel na mão, ter uma Bíblia para eu ter acesso, se eu não pego ela e coloco ela para dentro de mim, para desfrutar daquilo que está escrito ali? Do que adianta ter acesso à teologia, a cursos, N cursos, que te traz conhecimento bíblico da verdade, mas não faz você viver a verdade? Meus queridos, de verdade, basta um desejo de viver com inteireza de coração, uma vida com Jesus, que você já vai ter acesso a essa verdade plena. Uma vez que você convida verdadeiramente Jesus para habitar dentro de você, a tua vida já começa a mudar de forma radical. As pessoas às vezes querem dar passos de fé baseado em razões. E se eu não entender, se eu não compreender, eu não vou fazer. Peraí, eu não estou dizendo para você ser um asno, uma pessoa que não pensa, mas uma pessoa que mais do que pensar, que ter próprias razões, rompe na fé. Vai além das razões humanas, se apoiando o quê? Não na tua razão, mas na verdade de Deus. Porque existem promessas de Deus para você desfrutar. Existe o infinitamente mais de Deus, mas você só vai conseguir viver isso se você acreditar, se você tiver fé.
Então o que eu preciso fazer? Eu preciso estar pronto, preparado com o quê? Com a verdade de Deus, não com as minhas verdades. Então a verdade, ela precisa estar no lugar certo. Onde é o lugar que a verdade precisa estar? Dentro de mim, não fora de mim. Já disse isso aqui, aprendi com o apóstolo Seban. E falei isso aqui várias vezes, porque é uma realidade. Não tem como fechar os olhos para isso. Uma coisa é você adorar Deus fora de você. Outra coisa é você adorar Deus que habita dentro de você. Uma coisa é você orar a Deus que está fora de você. Outra coisa é você orar a Deus que habita dentro de você. Porque a Bíblia diz assim que nós somos templo do Espírito Santo, morada do Deus Altíssimo. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, é que nós sejamos um. Aleluia mesmo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu preciso também estar pronto com o quê? Próximo, versículo 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Eu preciso então estar calçado com o quê? Calçado com o quê? Então, a minha raiz, a minha estrutura, ela precisa ser o quê? O evangelho. E o que é o evangelho? É as boas novas, é as boas notícias, é o poder de Deus. Eu calçado, estruturado, enraizado no evangelho, em Jesus, nas boas novas, nessa verdade, carregando comigo, sabe, a confiança que Deus habita em mim, eu vou começar a encarar a vida de forma diferente, e para melhor, irmãos. O que é perrengue, você já não vai ver mais como tão perrengue assim. O que é luta, você já não vai ver mais com tanta ênfase assim. Você vai começar a entender que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O meu Redentor vive, Ele habita em mim. Você vai começar a lançar tanto decreto verdadeiro para dentro de você, que você vai se sobrepor às lutas. E aí você vai entender, eu estou entendendo porque eu passo tanta luta. A Bíblia diz assim, que para herdar o reino dos céus, é necessário passar por diversas provações. Então a luta, a provação, ela é natural, porque o diabo, como eu falei lá no começo, ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Então a intenção dele é que eu não seja feliz, a intenção dele é que eu perca essa oportunidade de ter uma vida liberta, uma vida mais prazerosa em Deus. Essa é a missão dele. Então as lutas vêm para mim, vêm para que eu possa perder o foco. Mas seus olhos vão estar fitos nos céus, que é lá de onde vem o nosso socorro, do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus poderoso. As lutas, elas não vão te matar, em nome de Jesus. Então, a sandália significa o quê? A prontidão para o evangelho da paz. Prontidão para quê? Mas prontidão para quê? Quem quer saber? Posso ser bem sincero? Talvez você ache que isso não tem nada a ver com você, mas estar pronto é pregar o evangelho. Diego, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou pregador. Pregador é vocês aí que sobem para falar no microfone e tudo mais. Pensa bem. O que Deus quer fazer todo o tempo, para quem ainda não entendeu isso, é fazer o quê? É te libertar. É tirar você do Egito. Isso é ruim? Tem alguém aqui comigo? É ruim sair da escravidão? É ruim sair da escassez? É ruim sair das trevas? É ruim? Tem que sair, sim ou não? Deus nos libertou de todas essas ruínas. Então, a libertação, a liberdade que Deus nos deu, é uma coisa boa? Sim ou não? É maravilhoso, sim ou não? Ixi, vocês estão aqui, gente? É bom ou não é? Quem ama aqui a liberdade que Deus deu?
Quem ama aqui ser liberto da escravidão? Diga aleluia. Então isso por si só me deixa como? Grato. E para pregar o evangelho eu não preciso ser pastor, teólogo, claro. Tem que fazer a IDL, legal, muito bom, vai te ajudar. Mas para que eu comece a falar, a pregar o evangelho, para que eu comece a me vestir disso aqui, me revestir disso aqui, calçar aqui o evangelho da prontidão, eu não preciso saber nem pregar o evangelho. A Bíblia diz assim, que quão formoso é quem fez teologia, quão formoso é quem prega no altar. A Bíblia diz assim, quão formoso são os pés dos que anunciam o evangelho. Deus ama os passos, os caminhos daquele que olha e fala assim, pensa assim, olha, você não precisa ser pregador, hein? Daquele que olha e fala assim, Deus me libertou. Eu tenho certeza que Deus me colocou num lugar assim maravilhoso. Eu já não sou mais o mesmo. Eu tive um encontro genuíno com Deus. Eu tenho certeza disso, que Deus tem uma obra na minha vida, tem um plano na minha vida. E quando eu chegar lá no meu trabalho, quando eu estiver no meu trabalho, alguém estiver passando uma dificuldade na saúde, eu vou falar, ei, fique em paz, Deus vai te curar. Fique em paz, Jesus levou sobre ele as dores e as enfermidades dele. Eu vou aqui fazer uma oração por você. Ah, Diego, mas eu nem sei orar. Sabe o que é orar? Orar é falar com Deus. Orar não é reza, irmãos. Você não precisa ir com formalidades, falar com Deus, colocar as palavras nos lugares certos, você não precisa disso. É só conversar. Você conversa com a tua mãe? Conversa com o teu pai. Se não conversa, a partir de hoje você vai se libertar disso também, em nome de Jesus. Mas você não conversa com as pessoas? Com Deus não é muito diferente, é só falar. E aí você vai para aquela pessoa que está doente ali, do seu trabalho, seu amigo, seu colega da faculdade, não importa, do seu jeito. Deus, Jesus, eu sei que o Senhor pode curar essa pessoa, e eu quero unir a minha fé aqui, a fé dela, e profetizar: seja curada em nome de Jesus. Pronto, você pregou o evangelho. Uma pessoa que está na escassez, um vizinho que está com problema, uma pessoa que está passando dificuldades, que você já entendeu que só Jesus pode mudar a história dela, o que você vai fazer? Ei, eu não sei nem o que falar de direito para você, só que domingo, às 18h30, na rua Sérgio Tomás, eu e você, nós temos um compromisso. Onde é esse lugar? O lugar da mudança da tua vida. Pronto, pregou o evangelho. Diga aleluia. E que mal há nisso? Que mal há nisso? E aí sabe o que vai acontecer? Deus vai estar olhando para os teus pés. Vai ver que você corre velozmente, apressadamente para onde? Para um lugar de paz, para um lugar de presença. Que os seus passos são passos que estão muito mais focados em ser útil para alguém do que só pensar apenas em você. E aí o Senhor diz: quão formoso são os pés do que anunciam o evangelho. Deus acha lindo pessoas que anunciam o evangelho. Sabe por quê? Porque ele está na necessidade de ser famoso? Não, porque quem anuncia o evangelho está liberto. Quem anuncia o evangelho não está mais escravo nas suas próprias opiniões. Encontrou algo melhor. Encontrou uma verdade plena. Você começa a ler a Bíblia assim, o seu líder, a pessoa que te trouxe da igreja, começa a falar para você no discipulado. Abre a Bíblia para você, ali na comunhão que vai ter mais tarde, começa a falar algumas coisas da palavra para você. Você fala: uau, que coisa maravilhosa, Deus está falando comigo. Aí você chega em casa, vai pegar lá e vai fazer a devocional, vai abrir a Bíblia, você vai começar a anotar lá as coisas que você está lendo. Deus vai começar a falar com você. Meu Deus, isso é maravilhoso, irmãos, quando você começa a escutar a voz de Deus através da Bíblia. Aí Deus começa a falar com você, você fala: ei, eu preciso falar isso para alguém. Ô líder, a pessoa que me levou para a igreja, olha o que eu estava lendo aqui, olha o que eu entendi, olha o que Deus falou comigo, agora eu estou entendendo as coisas, elas estão claras, eu entendi, isso é muito bom, isso é muito gostoso. Ei, o que firma os pés das pessoas no evangelho é ter experiências com Deus, não é blá blá blá, não é mimimi não.
É quando as pessoas elas começam a ter conexões com Deus, através do líder, através do pastor, através da igreja. Aí ela começa a entender o que aquele pastor entende, ela começa a compreender o que aqueles doidos da igreja mesma lá entendem. É isso mesmo, isso é o evangelho. Obrigado, Jesus, entendi. Tudo foi uma passagem. Eu não sou mais escravo. Eu não preciso mais viver no medo. Ele me libertou. O sangue dele é poderoso. Hoje eu sou liberto. Hoje eu sou livre. Aleluia. Ei, vem você também. Você precisa conhecer esse Deus. Ele quer te libertar. O sangue dele também vai te curar. Obrigado, Jesus. É muito bom, é muito gostoso, irmãos. Aí daqui a pouco você está todo motivado. Aí você começa a falar para alguém. Só que a gente não pode esquecer um detalhe aqui. Pé é tão importante para o Senhor que Jesus lavou os pés dos discípulos. Para você ver porque para Ele é importante. Ele dá valor para quem dá valor para alguém. Ele ama quem ama o que Ele ama, e o que Ele mais ama é gente. Você quer de verdade resolver os seus problemas? Quem quer aqui que seus problemas sejam resolvidos? Sabe como resolve muitas vezes seus problemas? Escutando o problema dos outros. Aí sabe o que vai acontecer? Você ouvindo as pessoas, sendo útil, servindo elas, você vai escutar, e quando você for falar, o que você vai fazer? Você vai falar coisas que automaticamente você está falando para você mesmo. Aí você está se curando. A Bíblia diz assim lá em Tiago: aquele que confessa seus pecados uns aos outros alcança a cura. Quando nós sentamos numa oportunidade de conversar sobre a vida, explanar a vida, resenhar da vida, e surgem oportunidades de falar ali um desabafo, uma ajuda, um pedido de oração, o que está rolando ali? Sabe o que é? Cura. Cura. As pessoas estão sendo curadas, libertas, por quê? Porque alguém se levantou para ouvi-las. Aí daqui a pouco, sabe o que acontece sem você menos esperar às vezes? Essa pessoa quer começar a andar com você. Porque você tem palavra de vida para dar para ela. Você tem uma mesa para colocar ela para sentar. Você tem uma causa para mostrar para ela. Aí daqui a pouco, essa pessoa está pela igreja aí, reconhecendo a paternidade de Deus através da sua vida. Quantas pessoas que um dia eu pensava só em mim, não era relevante para a vida de ninguém, só pensava no meu trabalho, só pensava na minha família, só pensava em adquirir as coisas para mim, em viver a minha vida e que se dane o próximo. Quando eu abri mão da minha própria vida na terra, porque encontrei algo melhor, chamado Jesus Cristo, Espírito Santo. Quando eu abri mão disso tudo, eu me entreguei e falei: Senhor, eu sei que a verdade está no Senhor, Deus me sustenta. A mentalidade, o diabo lança setas para nós desistirmos, mas eu aprendi que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Aí no meio do caminho, o que vai acontecendo? Deus vai dando respaldo, Deus vai abrindo portas, Deus vai dando acessos. Antigamente uma pessoa que só pensava em si. Hoje, para a honra e glória do Senhor, mais de 300 pessoas me chamam de pastor, de líder, de amigo, de pai na fé. E tudo isso é para a honra e glória de Deus. Mas sabe para mim qual que é a beleza disso? É ver que essas pessoas muitas vezes chegam dessa forma e dão essa honra para você. Por quê? Porque a vida dela mudou, porque ela aceitou aquilo que Deus liberou na vida dela. Quantas pessoas já chegaram nessa igreja aqui desacreditada pela sociedade, desacreditada da vida, sem estudo, sem colocação profissional, não sendo ninguém. Começa a ouvir quem anuncia o evangelho, e no caso não só sou eu, que essa igreja aqui, eu sou suspeito em falar, ela é maravilhosa, é uma igreja de liderança, de paternidade, de compromisso. Não é uma igreja de pessoas que apenas senta no banco e vê a vida passar, mas é uma igreja de pessoas que querem viver uma vida relevante, levar Jesus para os 4 cantos do mundo aí, porque entende que o povo precisa sair do Egito para ir para Nova Canaã. Glória a Deus por isso, diga aleluia. Aplauda esses líderes aqui dessa igreja, eles são
Eles são top demais. E toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. E aí essas pessoas, elas mudam de vida, mudam de história, mudam de destino. Quantas pessoas que eu tenho um relacionamento direto, que são discípulos, que o Senhor Jesus enviou, que nós temos relacionamento, que hoje tem famílias, constituindo família, abrindo empresa, abrindo negócios, e mais do que isso, sendo útil para a vida de alguém. Através de células, através de discipulado, através de encontro com Deus, gerando vida nas pessoas. A melhor coisa que existe é ver as pessoas sendo realizadas em Deus, irmãos. Aí sabe o que acontece? Você foca no problema das pessoas e Deus resolve os seus problemas. Quer rapidinho resolver os seus problemas? Cuida de alguém, ama alguém, traz alguém para a igreja, leva alguém para o encontro. Amém ou não amém? Amém ou não amém? E aí, próximo. Portanto, não, o cara colocou até o versículo lá, não tinha nem visto, glória a Deus. E tendo calçado os pés, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Próximo. Tem aí? Diga aleluia. Volta lá no Êxodo. Recapitulando. Ao comer estejam prontos para o quê? Cinto no lugar, sandália nos pés, que é o que nós já lemos e entendemos aqui, sim ou não? E cajado na mão. Precisa ter o quê? Cajado aonde? Diga glória a Deus. O que é o cajado na mão? Significa tudo isso que nós acabamos de falar. Cuidar de alguém, ser útil para alguém. Diga glória a Deus. Servir alguém. Como que eu vou viver uma vida de desfrute e de liberdade verdadeira e na verdade de Deus? Quando eu estiver calçado com o evangelho, quando eu estiver na verdade de Deus, quando eu estiver fundamentado como uma raiz no evangelho, servindo as pessoas, sendo útil para as pessoas, com o cajado na mão, ajudando as pessoas, sendo útil para as pessoas. Então, não é por causa da nossa capacidade não, meus queridos. É tomar posse disso aqui, porque foi isso que Deus nos deu para viver uma vida e vida em abundância. Cuidar das pessoas, consequentemente, gera cura em nós. É fortalecendo as pessoas que eu me fortaleço. E sabe o que significa isso? É o que eu falei no começo. Nós tínhamos uma dívida muito grande, sim ou não? A dívida foi paga, sim ou não? Mas nos restou uma dívida. Tem uma dívida que Ele deixou para a gente ainda pagar. Eu te devo e você me deve. Quem quer saber? Você quer saber o que eu te devo e você quer saber o que você me deve? Quem quer saber? 1 João 3,16. João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Diga aleluia. É vida na vida, irmão. Eu tenho uma dívida com você, você tem uma dívida comigo, e nós temos uma dívida com os outros. Não devam nada a ninguém a não ser o amor. Então, quando eu entendo essa liberdade que eu tenho em Cristo, quando eu entendo que eu não sou mais escravo do Egito, eu me prontifico a viver nessa verdade que ela vai me libertar. Eu me prontifico a calçar as sandálias do evangelho da paz, para viver uma vida de paz. Eu me prontifico a pegar o cajado nas mãos e ser útil para alguém, para ter uma vida plena e abundante. Isso é a Páscoa.
Amém ou não amém? Amém ou não amém? Recebendo tudo isso de Deus, sabendo que Ele salva, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, isso por si só precisa incentivar você a chamar outra pessoa para viver essa vida. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Hoje é o dia da materialização de Deus na sua vida. Hoje é o dia da concretização das promessas de Deus na sua vida. O Espírito Santo vai te capacitar a usar esse cinto, a calçar essas sandálias e a usar esse cajado em nome de Jesus. Tá. Diga aleluia. O pastor falou, acaba agora. Brincadeira. Diga glória a Deus. Quem recebeu essa palavra aqui? Então hoje, tudo que estava morto na tua vida vai ressuscitar. Não vem para frente, só fica de pé no seu lugar. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Quem quer mais de Deus aqui? Eu preciso agora concluir isso te apresentando uma chave para você abrir a porta que vai fazer você viver todas essas coisas. Quem quer? Quem quer isso? Quem quer isso para a vida? Olha só. O mundo espiritual, ele é regido por símbolos e palavras, sim ou não? Sim ou não? Então, o que nós iremos fazer aqui? Nós iremos chamar a existência essa identidade que Deus nos deu de uma vez por todas, sim ou não? Quem quer viver uma vida de libertação aqui? Quem quer viver uma vida aqui gloriosa em Deus? De verdade, não, você quer mesmo, de verdade? Uma vida de prosperidade aqui, quem quer viver? Para tudo isso acontecer que nós falamos, isso não acontece assim na osmose de qualquer jeito, certo? Certo? Precisa ter uma ação. A Bíblia diz assim, que a fé sem obras, ela é o quê? Fé sem obras é o quê? Então não adianta eu falar que tenho fé e não ter o respaldo daquilo que eu falo. O que respalda o que eu falo? A minha atitude. O que respalda o que eu falo é o quê? É o quê, irmãos? A atitude, sim ou não? Então, para eu tomar posse de tudo isso, eu preciso fazer 3 coisas. Preciso fazer o quê? Preciso fazer o quê? Quais são essas coisas? Primeiro, eu preciso orar. Diga, orar. Por quê? Depois você lê na sua casa, em Apocalipse 8, vai dizer que um anjo, ele tem um incensário na mão. Esse incensário ele balança e ele exala fumaça, um aroma. E o que significa esse aroma? Significa oração, ato profético e oferta. O que significa esse aroma? E oferta. Enquanto o anjo balança o incensário, as orações dos santos chegam à narina de Deus. Enquanto o anjo balança o incensário, as ofertas como aroma suave, igual Noé fez, chega nas narinas de Deus. Quando aconteceu também com o Epafrodito, na época de Paulo, ele recebia tanto as orações como as ofertas, e aquela oferta subia como aroma agradável às narinas de Deus. As ofertas, elas chegam a Deus como um aroma agradável. Quando? Quando eu oferto de todo o meu coração. Deus recebe como um aroma agradável. Ofertas agradam a Deus. E uma vez que você agrada a Deus, não tem o porquê Deus não te agradar também. Sim ou não? Então, meus queridos, eu preciso entender que eu preciso orar de um ato profético e fazer
ofertas. Você quer viver algo extraordinário em Deus? Você quer sair do natural para o sobrenatural? Quem quer isso de verdade aqui? Quem quer isso de verdade mesmo? Você quer sair de uma escravidão para uma vida de liberdade? Quem quer? Então você vai fazer 3 coisas. Uma você vai fazer agora. 2 você vai fazer agora. E uma você vai fazer quando chegar na sua casa. Quem quer receber? Primeira coisa que você vai fazer. Você vai preparar uma oferta de libertação. Algo que representa para você uma libertação agora para uma nova vida. Ah, Diego, eu estou comprando a Deus. Irmão, vai na fé. Sai dessas ideias aí do cão. O que eu estou falando aqui é para o teu bem, é para você prosperar, para você viver uma vida extraordinária em todas as áreas da sua vida. Então não feche o coração agora. E eu vou te desafiar, porque eu creio no Deus que vive, é poderoso e prospera. Eu vou te desafiar, eu vou te dar um sinal para você se despertar na oferta. Talvez R$10 te custe muito, R$5 te custe muito, mas eu quero desafiar, no mínimo, você ofertar R$50. E eu te desafio, você ofertar aqui, pessoas especial, para colher algo poderoso. Da última vez que eu fiz isso, teve muitos testemunhos. Eu desafio você aqui a ofertar, algumas pessoas aqui, R$500. Ah, Diego, experimenta, irmão, depois você me fala. Agora, se você acha que isso não é para você, não faz. Ah, não, essa igreja aqui é meio estranha, não gostei. Então pega essa oferta e faz em outra igreja. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você crê nisso? Deus tem feito eu viver o extraordinário, irmãos. Por causa que, pela misericórdia de Deus, muitos dos meus irmãos, meu líder, o apóstolo, minha líder Alice, quando libera as ofertas, eu pego para mim e eu selo aquilo que foi liberado, porque eu creio que Deus, Ele ama quem atua em fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Se desafie, irmãos, faça coisa incomum para ser pessoas em comum. Só vive o extraordinário quem se coloca em lugares diferentes, quem se desafia de forma diferente. Agora, se você quer viver a vida que você está vivendo até hoje, aí é com você também, irmão. Mas eu, como hoje, o pregador aqui da palavra, uma pessoa que torce por você de verdade, por mais que nós não nos conhecemos pessoalmente, eu quero dizer para você, Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida nesse mês de abril, mas você precisa dar um passo de fé. É isso, pegou. E coisas extraordinárias estão acontecendo nessa igreja. Deus está liberando bênçãos aqui para algumas pessoas aqui. Se fosse você, eu também começava a chamar a atenção de Deus. Então você vai orar nesse momento, prepara a tua oferta, e quando chegar na tua casa, lembra que o mundo espiritual ele precisa ser interpretado? Você vai fazer um ato profético lá. Você vai comprar amanhã um suco de uva integral. Você vai molhar esse suco no algodão. Você vai passar nas portas da sua casa, decretando que a tua casa é do Senhor Jesus. Que de lá da tua casa, você e a sua casa sairá de lá servindo a Deus. Haverá libertação. Teu marido vai parar de beber, teu filho vai parar de usar droga, tua filha vai parar de ficar nos baile funk, a depressão vai embora da tua casa, o síndrome do pânico vai embora da tua casa, a escassez e a pobreza vai embora da tua casa. Você vai passar o sangue lá, representando o sangue de Jesus, lá nos umbrais da sua casa. E você que está esperando resposta de uma casa própria ou de aluguel, você vai sair daquele bairro, você vai sair daquele lugar. Deus vai abrir portas estratégicas profissionais de emprego para você. Irmão, é para quem crê. Se a gente está aqui só para ficar de blá blá blá, então é melhor fechar as portas ali. Deus, Ele é poderoso e Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pensamos e imaginamos. Hoje é o dia de você desfrutar da ressurreição de Jesus.
porque Ele ressuscitou, Ele está vivo para te dar vida e vida em abundância. Amém?